paz devidos, meus amigos, queridos irmãos. Graça e a paz a todos que estão nos assistindo. É um momento de muita alegria estar aqui na casa do Senhor, na casa de Deus, de onde a presença do Senhor se manifesta quando nós nos reunimos. Queria lembrar os irmãos que Deus tem nos sustentado mais uma semana, mediante toda essa pandemia. O Senhor tem nos dado graça, estratégia para estarmos aqui hoje. E eu reforço com os irmãos: cuide-se, esteja atento a todas as regras e use a máscara quando for sair, use o álcool em gel, cuide da sua saúde, que Deus também cuidará de você. Amém? E é motivo de muita alegria louvar com os irmãos e agradecer ao Senhor da glória. Amém? Você que está aí no seu lar, se entrega ao Senhor, feche seus olhos, adore a Ele, sinta a presença do Senhor, esqueça um pouquinho o mundo lá fora e se concentre no que Deus tem para falar hoje para você. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Santo, santo é Deus. Te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis,
e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluias. Meu prazer, Senhor, é viver em Tua presença, Deus. Tu és digno, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Aleluias. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, Deus. Aleluia. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins diante do trono, e
uma nuvem de glória. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, oh, oh. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Oh, oh, oh. Tu és santo. Aquele que venceu a morte. Santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou. Santo, santo, santo. Aquele que é o Senhor. Santo, santo, santo. O leão da tribo de Judá. Santo, santo, santo. A raiz de Davi. Santo, santo, Estrela da manhã. santo, santo, santo. O cavaleiro do cavalo branco. Santo, santo, santo. Seus olhos como chama de fogo. Santo, santo, santo. Na sua boca uma espada afiada. Santo, Vestido com manto de sangue. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis. Oh, 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 tu és santo. Oh, 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 tu és santo. Oh, 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 tu és santo. Você que está no seu lar, continue adorando ao Senhor. Continue louvando a Ele, agradecendo a Ele. Aleluias. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Diga, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei.
pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Estamos juntos para encerrar o louvor, este refrão. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória a Deus. Depois desse período de louvor abençoado, que nós pudemos sentir a presença de Deus, tanto aqui na igreja, eu tenho certeza que você que está em casa nos assistindo, também pôde sentir a presença de Deus. A palavra de Deus diz que Ele habita no meio dos louvores, e isso conforta o nosso coração, em saber que Ele está conosco, em todos os momentos. Nos momentos do louvor, nos momentos das palavras, nos momentos que nós estamos sós, Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos estar falando um pouquinho sobre chamado. Eu acredito que você que está nos assistindo, assim como os irmãos que estão aqui na igreja, em algum momento da caminhada, tiveram dúvidas, ou ainda possuem dúvidas acerca do chamado, acerca em qual chamado, em qual ministério, o que fazer dentro da igreja. É uma dúvida que paira no coração de muitos jovens, crianças, de muitos adultos, muitos senhores e senhoras, ainda possuem dúvida acerca daquilo que Deus chamou eles para fazer, acerca do que eles vão exercer dentro da igreja. Irmãos, o chamado de Deus para as nossas vidas é algo incrível, algo maravilhoso. O despertar dele para cada ser humano é de forma diferente, de forma única. E eu acho lindo porque quando Deus nos chama, Ele coloca em nossos corações um amor, coloca nos nossos corações uma paixão por aquilo que nós vamos estar exercendo, estar fazendo. E sobre chamado, sobre vocação, sobre servir em algum ministério, eu acho bacana porque um pouco da minha vida, antes de eu receber a minha chamada, antes de Deus falar ao meu coração aquilo que Ele iria estar me direcionando para fazer dentro da igreja, eu tentei em vários ministérios da igreja. Fiz parte do ministério dos jovens, né, que eles cantavam, o Ian, o Ilionai, as meninas da Batista de Santo Inês, Vida Nova de Santo Inês. Ali eu tentei cantar, e assim como meu pastor, eu vi que não era para mim, não era a minha chamada. Eu tentei também, irmãos, no ministério de dança.
Só que eu sou mais duro que poste. Poste ainda balança com vento. Eu nem com isso consigo balançar. Eu sou péssimo dançarino. Fiz parte do Ministério do Teatro, até que fui bem, mais ou menos. Fui caminhando, mas aquilo que ardia no meu coração mesmo era trabalhar com a juventude. E eu me lembro da primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar para os jovens, da primeira oportunidade que a Solange e o Luciano me deram. Eu tinha acabado de me converter. Nós tínhamos uma juventude que estava por volta de 15 a 20 jovens dentro da igreja. E eu ali naquele fervor, naquela vontade de fazer com que a igreja ficasse cheia, de levar Jesus Cristo até outras pessoas, comecei a trabalhar com jovens. E eu preguei, eu me lembro que eu pedi a Solange e Luciano para mim estar pregando. E ali eu descobri uma vocação que eu tenho. Falar, ministrar acerca da pessoa de Jesus. E muitas pessoas não acreditam. E eu acredito que talvez vocês que vão estar assistindo também não vão acreditar. Mas eu sou tímido. Eu falo isso para todo mundo, ninguém acredita. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu participava do Ministério de Dança em Nene Adonai, e a tia Rosimar, ela toda segunda-feira pedia para um jovem trazer uma palavra, e eu fui trazer uma palavra, ela me pediu, minha perna bambeava mais do que tudo, eu acho que eu fiquei mais branco do que eu já sou, eu suei tão gelado que eu não conseguia falar, ninguém entendeu nada. Na escola, a mesma coisa. E Deus, Ele começou a trabalhar em mim um despertar, uma ousadia para falar em público, para evangelizar, falar com jovens, que é algo que até hoje eu fico surpreendido. E eu falo para as pessoas, toda vez que eu vou pregar, eu fico nervoso, me dá suador, me dá aquele frio na barriga, porque eu ainda tenho aquele toque, aquela timidez inicial. Mas falando sobre chamado, irmãos, eu contei um pouquinho da minha vida, um pouquinho daquilo que eu comecei a caminhar, e Deus ele foi trabalhando, foi aperfeiçoando a minha vida, foi me dando direcionamentos. E eu lembro da primeira vez que alguém disse para mim que eu iria ser pastor. Eu não entendia muitas coisas acerca disso, não entendia nada. E nós estávamos indo fazer uma viagem para o Evangelho, uma viagem para o Vale de Quitionha, e nós estávamos na igreja do Evangelho Pleno. Isso foi em 2010, eu tinha acabado de me converter, era novo convertido, e aquelas igrejas bem pentecostais. Eu fiquei do lado de fora o culto todinho, e eu lembro que eu entrei, para sentar um pouquinho para assistir, nisso que eu entrei, o homem lá da frente, começou a falar em mistério, e apontou para mim, e ele entregou a minha chamada. E eu não sabia muito o que era isso, eu só falei, amém. Quero fazer a vontade de Deus, quero servir a Deus. E naquele mesmo ano, eu cheguei para os meus pais e falei, pai, eu quero ser pastor. Mãe, eu quero ser pastor, eu quero fazer seminário. E papai não era crente ainda. Ele falou, tá bom, filho, você quer ser? Tem certeza? Eu falei, tenho. Então, eu permito você fazer. Na época, eu tinha acabado de me formar no ensino médio. Eu estava me preparando para fazer faculdade. Ele, tá bom, eu permito você fazer, desde que você tenha um ensino superior. Eu falei, tá ok, mas eu vou inverter os fatores. Ao invés de eu fazer minha faculdade, eu vou fazer o seminário. Eu vou servir a Deus e vou me entregar de corpo e alma para aquilo que Ele me chamou. E ali comecei a exercer a chamada de Deus. Tivemos a oportunidade, ao término do meu seminário, em ser vice-líder da juventude. O pastor Eudes me chamou para ser, junto com ele, fazer parte da liderança. Ali nós pegamos uma juventude com volta de 20 a 25 jovens e começamos a trabalhar muito, e trazer dinâmicas, e fazer cultos jovens, e fazer envolvimento com a juventude. E eu buscava ir para o monte junto com o Márcio, com o Alessandro, e Deus ali trazendo revelações, profecias acerca da minha vida, acerca do meu chamado. E no final de 2014 nós estávamos aproximadamente com 70, 80 jovens, mas nesse meio período nós chegamos a ter uma frequência de jovens na igreja, nos nossos cultos jovens, de 100 a 120 pessoas. Era algo que queimava no meu coração, ao ponto de eu começar a me envolver com a convenção, começar a me envolver com a CBN.
E até hoje eu falo para vocês que o fruto dessa entrega, o fruto desse trabalho com a juventude, marca minha vida e marca meu ministério. Porque, para a glória de Deus, aonde que eu tenho oportunidade de ir, eu tenho oportunidade de ali estar presente, eu consigo ajudar um líder de jovens, eu consigo auxiliar, mesmo que meio à distância, uma juventude que está se iniciando. Tenho sido referência para os jovens, para a glória do nosso Deus, na nossa convenção. Irmãos, por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque você talvez tenha dúvida do chamado de Deus para a sua vida. Assim como eu tinha dúvida do chamado de Deus para a minha vida, assim como muitos personagens bíblicos não tinham certeza daquilo que Deus queria para a vida deles, mas Deus, Ele chama cada um de forma particular, Ele chama cada um com a sua estratégia. E uma das pessoas que eu gostaria de falar para vocês, que Deus chamou de uma forma particular, e aqui vai algumas formas que Deus chama as pessoas para o seu chamado. Foi Samuel. Samuel era um jovem que servia na casa de Eli. E Eli já era de idade, já estava com as vistas um pouco cansada. Quando Samuel estava ali servindo, ajudando, e Eli foi se deitar. E Samuel, acredito também que tenha ido se deitar, quando ele ouviu uma voz. Samuel. E ele prontamente foi até o profeta, até o Eli, até o sacerdote. Aí ele chega ali no Eli, estou aqui, por que você me chama? Não estou te chamando. E assim aconteceu várias vezes, até que Eli entendeu que quem estava chamando Samuel era Deus. E Samuel, quando Eli chega para Samuel e fala: Samuel, quando você ouvir essa voz, você diz: eis-me aqui, Senhor, seu servo te ouve. E assim Samuel recebe a sua chamada ministerial. Chamada como profeta, chamada como sacerdote. Samuel foi um homem que ungiu Davi como rei. Samuel foi um homem que passou diversos momentos com Deus e profetizou sobre diversas vidas, sobre diversos momentos no reino de Israel. Então, irmãos, às vezes nós não vamos estar entendendo aquilo que está acontecendo nas nossas vidas, mas eu tenho certeza que se você chegar até o seu pastor e pedir direcionamento para o seu pastor ouvirá a voz de Deus a seu respeito, irá te direcionar da melhor maneira possível. Uma das formas de Deus nos chamar é usar os nossos pastores, os nossos líderes, para direcionar os nossos passos. Uma outra forma de Deus nos chamar é a consagração desde o ventre. Deus nos chama antes mesmo de nós nascermos. Assim foi com o profeta Jeremias. A palavra de Deus diz no livro de Jeremias que antes mesmo de Jeremias ser formado, Deus já tinha o consagrado a profeta das nações. Então, muitas vezes você olha para um jovem, para uma criança, para um adulto, e você vê a trajetória da vida daquela pessoa sendo direcionada por um chamado de Deus, e às vezes você se pergunta: mas como que isso acontece? É porque Deus escolheu esse jovem, essa pessoa, desde o ventre da mãe dele, para ser ou um profeta, ou um pastor, ou um missionário, ou um diácono, ou qualquer outro ministério que você possa estar servindo, a pessoa pode estar servindo dentro da igreja. Uma outra forma de Deus nos chamar, irmãos, é quando nós estamos fazendo os nossos afazeres diários, quando nós estamos compromissados com o nosso dia a dia, com o serviço que nós temos, com a família que nós temos, com a faculdade que nós fazemos, com as coisas do cotidiano. Nós estamos ali nos esmerando, nos dando o nosso melhor, servindo da melhor maneira possível, mesmo sendo dentro da igreja, e Deus olha para a gente e fala: ei, eu quero você para fazer tal função. Foi assim que Deus fez com Gideão. Gideão, ele estava trabalhando, servindo, levando provisão para dentro da sua casa, criou uma estratégia para conseguir fazer isso, e Deus chega até Gideão e fala: Gideão, eu vou te chamar para você ser um libertador. Você vai derrotar um exército. E Deus ali capacita e Gideão faz testes com Deus, e Deus começa a falar com Gideão até que Gideão aceita. E às vezes assim é comigo, é com você, é com
uma pessoa que você conhece, ou foi comigo, foi com você, com uma pessoa que você conhece. Você estava ali nos seus afazeres diários, cumprindo, exercendo a sua função dentro da sua casa, do seu trabalho, na sua faculdade. Deus te chama para você parar de fazer, parar de executar tal tarefa e agora servir, se dedicar integralmente ao ministério. Quando eu fazia seminário, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que abandonaram as suas faculdades, abandonaram os seus empregos, pessoas que eram concursadas, porque eles ouviram o chamado de Deus e o chamado era tão intenso, o chamado era tão forte que eles largaram tudo e começaram a se dedicar, começaram a servir, porque eles entendiam que Deus estava chamando eles para exercer uma determinada tarefa. E assim Deus continua fazendo nos dias de hoje. Como eu disse, cada um de uma forma particular, mas Ele ainda continua levantando pessoas para largar tudo, para servi-lo em determinados locais. Pessoas que, jovens que estavam fazendo faculdade, Deus manda parar a sua faculdade, porque tem um chamado missionário, uma vocação missionária. Jovens que estavam fazendo uma caminhada, agora Deus chama para ser pastor. Homens dos lares, homens que levam comida, que providenciam o alimento para dentro da sua casa, mulheres que providenciam o alimento para dentro da sua casa, e agora são chamados para ser missionários, para serem pastores, e Deus às vezes pede para alguns deles: larga tudo e me sirva. Largue tudo e venha, porque o reino de Deus precisa de vocês. Deus, Ele continua fazendo isso, Deus, Ele continua chamando pessoas. Eu trouxe para vocês algumas formas que Deus chamou grandes homens na Bíblia. Mas existe também outras formas diversas, assim como Deus chamou Davi. Davi, um homem esquecido pelo seu pai, pelo menos naquele momento de que o profeta chegou até a casa dele, que o sacerdote chegou até a casa dele. Davi, o seu pai não lembrou de Davi. E Deus já tinha o escolhido para ser rei, porque existia uma necessidade no povo. O povo queria que existisse um rei, então eles vão e escolhem um rei. Esse rei não agrada a Deus, então Deus escolhe um rei. Ele consagra Davi a rei, mas da consagração de Davi até o seu reinado, houve um processo, houve um tempo, e às vezes acontece conosco. Às vezes você que está nos assistindo, assim como eu que estou pregando, estamos passando pelo processo de Deus, até nós estarmos prontos para exercermos a chamada de Deus em nossas vidas. Deus, Ele escolhe cada um, e de acordo com a característica pessoal de cada pessoa que foi escolhida, Deus começa a trabalhar. O pastor Gilberto, se eu não me engano, da sua conversão até a sua consagração, foi 7 ou 8 anos. Mais ou menos isso, não foi, pastor? Foi de 7 a 8 anos. Eu conheço pessoas que estão há 15, 20 anos sendo trabalhadas para exercer o chamado pastoral. Eu conheço pessoas que se converteram e já foram para o campo missionário. O chamado de Deus, ele é particular com cada um. O que mais importa ao nós ouvirmos o chamado de Deus é a nossa disponibilidade em atendermos, é nós estarmos disponíveis em fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E irmãos, eu confesso para vocês, não é fácil. Não é fácil você chegar para o seu pai e dizer que quer ser pastor. Não é fácil você chegar numa determinada idade e você vê os seus amigos que se formaram com vocês, no ensino médio, formados, já com sua profissão, construindo a sua família, com carro, com bens, porque eles se dedicaram primeiro àquilo. E você começando a sua caminhada na vida fora da igreja. Mas quando nós escolhemos algo para Deus, e Deus, quando nós escolhemos servir a Deus, obedecer a Deus, irmão, eu tenho certeza que o fruto, eu tenho certeza absoluta que tudo aquilo que nós fazemos ao escolhermos entregar a nossa vida para Deus, é recompensado nos céus. Por que você está falando isso, Paulo? Porque eu quero te encorajar, você que está me assistindo, a você buscar o seu chamado,
a você se apaixonar por Deus de novo, ao ponto de você querer fazer parte de ministérios, ao ponto de você querer exercer funções dentro da igreja, ao ponto de você querer sair de dentro da igreja e ir para fora, fazer evangelismo, ao ponto de você se entregar totalmente para Deus e deixar Deus te usar, deixar ser usado por Deus aonde quer que você esteja. Deus tem levantado uma geração de jovens que tem feito isso, que tem se entregado. E eu conheço uma jovem que hoje ela tem sido referência no nosso, aqui na Grande Vitória, com um trabalho incrível de assistencialismo, de pregação do Evangelho. Eu tive a oportunidade de conhecê-la na escola que eu trabalhava. O nome dela é Brenda Castro, ela faz parte do projeto Rua do Céu. Algo incrível que Deus tem feito através da vida dela. Então, irmãos, eu vejo jovens sendo levantados por Deus, mas eu também tenho visto pessoas que querem se entregar para Deus, que querem servir a Deus, mas não têm um direcionamento, não têm uma certeza daquilo que pode fazer dentro da igreja. E aqui eu gostaria de trazer um conselho, dar um conselho para vocês. Irmãos, Deus, Ele usa as nossas características, Ele usa a nossa educação familiar, Ele usa muitas vezes o desejo do nosso coração para nos levar até a nossa chamada. Às vezes nós somos bons em pintura. Eu sou um ótimo pintor. E Deus, Ele quer te usar fazendo obras de artes para evangelizar pessoas. Às vezes eu sou um ótimo pedreiro. Deus, Ele quer te usar dentro do seu serviço e muitas vezes ajudando pessoas que necessitam de um pedreiro naquele momento. Paulo, eu sou um ótimo psicólogo. Deus, Ele quer te usar dentro da sua profissão. Basta você estar sendo disponível, você se disponibilizar para Deus. Mas Paulo, por que eu ainda não tenho certeza disso? Eu ainda não sei o que eu vou fazer dentro da igreja. Eu não sei, irmão. É uma pergunta que eu não consigo te responder. Mas eu consigo te ajudar a achar uma resposta. Eu consigo, junto com os irmãos da igreja, te ajudar a encontrar um ministério para você servir dentro da igreja. Porque não é difícil. Às vezes você já faz missões e você não sabe. Às vezes você já ensina e não sabe. Às vezes você já é um bom pregador da palavra e você não sabe. Às vezes você já sabe tocar um pouquinho de música, mas tem medo de vir para o ministério de louvor, porque acha que os ministros de louvor tocam muito. Verdade, eles tocam muito, mas eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Às vezes você já exerce uma função que você nem imagina que você poderia estar exercendo dentro da igreja. Irmãos, não é difícil você servir a Deus, não é difícil você estar disponível. Basta você querer, basta você se entregar. Agora, em relação à chamada, certamente existem pessoas com chamados, com vocações específicas. Uns são chamados para mestre, outro para apóstolos, outro para evangelista, outros possuem dons de cura, outros possuem dons de profecia. Num corpo que nós vivemos chamado igreja, cada um possui a sua função. E nós não podemos menosprezar a nossa qualidade. Porque às vezes nós olhamos para o nosso dedo mindinho e não damos valor para ele, não damos valor para ele. Mas é só a gente dar um biquinho na esquina de um armário, na quina de um armário, que a gente vai começar a dar valor para o nosso dedo mindinho, porque dói para caramba. Às vezes nós não damos valor para os nossos dedos, mas mulher que faz unha, tira um bife, uma cutícula errada, você vai ver como que dói para caramba. Não damos valor para a nossa unha, mas deixa ela encravar. Irmãos, todo mundo possui a sua qualidade, possui o seu valor. Às vezes não sabem, talvez você não saiba, ou as pessoas não saibam, naquilo que elas podem ser útil. Eu li eu estava procurando sobre o dedão do pé. Uma vez eu ouvi falar que as pessoas não conseguem caminhar
sem o dedão do pé, elas teriam dificuldade sem o dedão do pé. Aí eu fui procurar na internet e eu vi um médico falando que o dedão do pé, ele auxilia, é um prepulsor para que você possa estar andando. E que sem ele, certamente teria-se dificuldade para estar caminhando. Aí num comentário abaixo, dele mesmo, ele falou, mas não se preocupem, você que perdeu o seu dedão no pé. Hoje existem sapatos, existem palmilhas anatômicas, coisas que conseguem suprir a necessidade do seu dedão do pé. Mas no reino de Deus não é dessa forma. No reino de Deus, cada pessoa é insubstituível. Você possui um valor. A sua qualidade, ela é única. Deus, ele te chamou, Deus, ele te escolheu de forma única. Ele poderia dar o seu talento, dar o seu dom para qualquer outra pessoa, mas ele escolheu te entregar esse talento, ele escolheu te dar esse dom, porque ele sabe que você possui o preparo necessário para estar exercendo essa função. Então não desista, não desanime. Caso você tenha essas dúvidas ainda, tenha certeza que a sua qualidade, aquilo que você já faz com excelência, pode ser usado por Deus. Mas Paulo, você pode me dar alguns quesitos bíblicos? Porque você só falou das minhas qualidades, você falou das minhas funções. Eu posso te dar. Irmãos, todos os cristãos são chamados a ir e fazer discípulos. Não é um chamado específico, único, exclusivo dos missionários. Não, é um chamado de todos. É um ordenamento que Jesus dá para todos. Ide por todo o mundo, fazei discípulos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um ordenamento para todos. Quer ver um outro ordenamento que todos nós, independente se temos qualidade, se nós frequentamos ou pertencemos a algum ministério, se nós somos novos convertidos ou se nós já temos 40 anos de igreja, independente disso, você foi chamado para ser filho de Deus. Deus, ele te chama para ser filho e se manifestar como filho de Deus. Romanos 8, a Bíblia fala que a criação espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Existem pessoas que estão esperando você se posicionar como um filho de Deus no seu trabalho, na sua faculdade, dentro do ônibus, dentro da sua casa, para que ela possa conhecer, através de você, o seu Pai. Todos nós somos chamados, igreja, nós somos chamados a sermos noiva de Cristo. É um chamado para todos. Mas Paulo, eu sou homem. Não se apegue nesses quesitos. Deus, ele chama a igreja para ser noiva. E ele tem preparado um casamento. Ele tem preparado um momento único, onde a noiva de Cristo, que é a igreja, irá se encontrar com o noivo, que é Cristo. E será uma festa incrível esse encontro, esse casamento. E Deus, ele te chama a ser noiva. Mas Paulo, por que você está falando isso? Porque Deus, ele nos escolheu, ele te escolheu para celebrar uma festa, para viver eternamente. Ele te convida a uma vida de eternidade. E para essa vida de eternidade se concretizar, você precisa aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Você precisa fazer parte do corpo, fazer parte da igreja, que é a noiva, para aquele grande dia, quando nós nos encontrarmos com o nosso noivo, celebrarmos uma vida eterna junto com eles. Deus, ele te chama para amar a Cristo, ao ponto de entregar sua própria vida por ele. Tem uma frase de um cantor famoso chamado Rodolfo Abrantes. Eu acredito que ele tirou da Bíblia, não sei, está em 1 João, que ele fala da seguinte forma: se o jeito dele me amar foi entregando a sua vida por mim,
o meu jeito de retribuir é entregando a minha vida por Ele. Deus, Ele te chama a amar a Cristo ao ponto da sua vida não ter valor perto dEle. Ao ponto de você entregar tudo que você tem, entregar todos os seus planos, entregar todos os seus sonhos, disponibilizar tudo aquilo que você tem de mais valor por amor a Cristo. Uma outra coisa, irmãos, que é um chamado de todos os cristãos, é amar ao próximo. Deus, Ele te chamou para amar ao próximo. E esse amar ao próximo não é amar ao crente. Não é amar aquela pessoa que te faz bem apenas. Não é. Amar ao próximo, irmãos, e eu sei que existem pessoas difíceis para nós amarmos, porque eu sou uma dessas pessoas difíceis, é você ter a escolha de estar perto, de amar, de cuidar, de ajudar. Porque nós confundimos amor com sentimento. Amor é escolha. Nós escolhemos amar fulano apesar de. Não é por causa de. É apesar de. Eu escolho amar o tio Carlinhos, apesar do tio Carlinhos ser uma pessoa chata, ser uma pessoa assim, ser uma pessoa assado. Porque amar o tio Carlinhos por causa das qualidades do tio Carlinhos é fácil. Nós temos que escolher amar, apesar das coisas ruins que existem na vida de alguém. Sabe por quê? Porque Cristo escolheu nos amar, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas lutas, apesar dos nossos pecados. Mas, irmão, você está falando para mim que eu tenho que amar, mas fulano de tal é tão difícil de amar. Eu não consigo amar, não, eu não tenho amor por esse tipo de pessoa, eu não tenho. A Bíblia diz, se eu não me engano, no livro de Romanos, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações mediante o Espírito Santo. Deus, Ele já derramou no seu coração o amor pelas vidas. Deus, Ele já colocou em você esse amor, capaz de amar qualquer pessoa. Paulo, quer ver? Qual outro chamado que é para todos? É um chamado à liberdade. E aqui eu gostaria de finalizar. É o chamado à vida eterna. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Esse chamado à eternidade é um chamado para todos. Todos os povos, todas as línguas, todas as nações, todas as etnias receberam um chamado para viverem eternamente junto com Deus. E como que eles podem viver eternamente ou responder esse chamado? Aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas como eles vão ouvir, como que eles vão aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, sendo que existem etnias, existem nações que não ouviram ainda falar dele? Através de você, que vai pregar o Evangelho, porque você entendeu que você, apesar de todas as suas qualidades, apesar das performances individuais que Deus usa para chamar pessoas, você entendeu que possui um chamado, que é um chamado universal, de ir pelo mundo pregando o Evangelho e fazendo discípulos. Assim como o Pai tem um chamado para cuidar do Filho, a igreja tem um chamado para pregar o Evangelho pelo mundo. Assim como a mãe tem o chamado, ela ao dar à luz, ela tem um chamado para amamentar a criança, assim a igreja tem que levar o pão da vida pelo mundo. Porque nós somos escolhidos, nós somos chamados, independente de cor, independente de raça, independente de qualquer outro motivo. Deus, Ele te chamou. É o chamado da igreja, um chamado universal para todos os cristãos. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura.
E, irmãos, eu gostaria de finalizar lendo um versículo que se encontra em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama a Abrão. Do versículo 1 ao versículo 3. Diz da seguinte forma: O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. E através de você serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós vemos, nesse pequeno trecho, uma chamada, um desafio, uma ordenança e uma promessa. Primeira, a chamada de Deus para Abraão foi: saia da tua terra, uma terra que eu te mostrarei. Segundo desafio, abandonar a nossa zona de conforto, a nossa parentela, a casa do nosso pai. Terceiro, uma ordenança: se tu uma bênção. O quarto, uma promessa: eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. A consequência da resposta desse chamado, eu finalizo, através de você que está me ouvindo, serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou isso para Abrão, e deixou para a igreja a responsabilidade de fazer todas as famílias da terra benditas através do nome de Jesus Cristo, através da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso noivo, o nosso amado, aquele que nós esperamos, o Messias prometido, aquele que é desejado pelo mundo, Jesus Cristo, aquele que morreu por você, morreu por mim, foi pregado numa cruz, tido como maldito, aquele que derramou o sangue, que pagou o preço pelos nossos pecados, aquele que deixou ser vencido pela morte em um determinado momento, entregando a sua vida, aquele que desceu até o Hades, anunciou que ele era o Messias prometido, que ele era aquele que Deus tinha escolhido para esmagar a cabeça da serpente lá no Éden. Ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e disse que iria voltar, mas até ele voltar, ele deixou uma ordenança para mim e para você: ide por todo o mundo e preguem o Evangelho. E nunca se esqueçam, Ele está conosco em todos os momentos, em tudo que nós fizermos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.